Olá, queridos e queridas, Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, que bom, privilégio estarmos aqui, né? É muito bom mesmo. Estão sentindo falta de alguém? Sim. Estão sentindo ou não estão? Sim. Pois é, ele está, sabe Deus aonde? Eu sei que está lá pro lado da Europa agora, né? Que qual igreja ele está, o que ele está pregando essa hora, eu não sei, mas está sendo usado aí por Deus, com certeza. Pastor Gustavo viajou, ele, já sabíamos, ele tem uma agenda no ano para voltar à França, também foi à Inglaterra, tem aí umas igrejas que temos parcerias aí também, algumas coisas, e ele está lá. E prepare-se aí, se Deus quiser, ano que vem serão os 2 pastores lá, em nome de Jesus, e mais pastores, 4, eu sei como é que ele vai fazer, mas nós vamos também, se Deus quiser, crescer nesse trabalho aí missionário, em nome de Jesus. Então, nós vamos orar agora por ele, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós entregamos a vida do teu servo, pastor Gustavo, pedimos em nome do Senhor Jesus a tua bênção sobre ele. Onde ele estiver agora, o que ele estiver fazendo, sabemos que a tua presença, Senhor, está sobre a vida dele, na vida dele, Senhor Deus eterno. Nós o abençoamos, Senhor, nós entregamos ele diante de ti, pedimos por sua saúde, pedimos para que o mover do Espírito Santo, Senhor, na vida dele seja uma constante, Pai. Nós entregamos a vida do teu servo, o pastor Gustavo, neste momento, em oração, crendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós começamos uma nova série, pela manhã, Batalha Espiritual. À noite, nós também começamos outra, né, que vai tratar aí da parte missionária. Nós vamos falar sobre missões. Então, agora pela manhã, eu trago aqui uma palavra de Deus do seu coração. À noite, o pastor Rodolfo. Não é isso, querido? À noite, o pastor Rodolfo vai ser bênção. Glórias a Deus por isso. Chamamos a sua atenção já para o dia 5 e 8 de novembro de 2016, a nossa primeira conferência missionária. Eu estou orando por ela, e creio que você também já está orando, quem sabe, se você não sabia, fique sabendo. Então, de 5 a 8 de novembro de 2016, nós temos nossa primeira conferência missionária. Tem desafios grandes aí pela frente. Nós teremos o Expo Missão, nós teremos painel missionário, ação missionária integral, palestras e debates sobre missões, testemunhos, mensagens e vídeos, trabalho com crianças, teatro interativo. Vai ser bênção, amém? Fiquei sabendo que o inferno está revoltado. Então, o primeiro obstáculo aí, primeiro objetivo já foi alcançado. O inferno está preocupado, porque sabe que a igreja metodista em Botafogo já começa aí o mês de novembro aí, falando sobre missões. Isso é muito bom, isso alegra o coração de Deus. Olha, eu convido, intimo, chamo, para que você participe disso, leve isso a sério mesmo. Missões é coisa séria, amém? Eu fui alcançado porque alguém chegou com a missão de falar do reino no meu coração, e hoje eu estou aqui. Então a gente precisa orar por isso, amém? Então não esqueça, em novembro, de 5 a 8, a nossa primeira conferência missionária. Bom, à noite nós teremos o culto. Hoje tem esse processo de votação, nós faremos isso, você também vai fazer. Deixa Deus te usar nesse momento. Você tem uma responsabilidade, cumpra essa responsabilidade, o faça da melhor forma possível, né? Você tem um compromisso antes com Deus. Você deve orar pelas autoridades constituídas. Pastor, mas o prefeito não é bom. Você deve orar, seja ele bom ou não, você deve orar pelas autoridades constituídas. É assim que a Bíblia diz. Amém, queridos? Amém. Algum anúncio que eu esqueci? Diga agora ou cale-se até a noite. Não é para sempre não. Não, né? Não esqueci de nada. Queridos, essa mensagem de agora, ela tem um efeito mais introdutório. Nós vamos nos aprofundar durante o mês. Mas batalha espiritual é coisa séria. É coisa muito séria. Mas até chegarmos à batalha espiritual, existem coisas que a gente precisa saber. Existem coisas que a gente precisa tomar muita ciência mesmo do que é. E a gente quer crer mesmo que a igreja será despertada a partir desse momento ao que é isso.
Então, convido vocês a abrir a Bíblia em Efésios 6,12. Eu queria ler mais texto, mas não vou fazer, vou ler esse. Já atende exatamente. Lembro a vocês que isso aqui é um sermão temático, né? Nós temos um tema, todas as passagens levam ao tema. Efésios 6,12. Amém? Amém para todos? Ó, tem celular na Bíblia aí, hein? Por enquanto é misericórdia. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Paizinho, Tu falaste ao meu coração, Tu despertaste ao meu coração, a minha vida, a coisas que eu preciso estar atento. Fala a Tua igreja, Senhor, que neste momento a atenção seja toda a Tua palavra, porque neste momento, Pai, o inimigo ele vai tentar roubar a atenção, tirar a atenção da palavra. E eu quero Te pedir, Senhor, fala aos nossos corações e que a nossa atenção seja toda aquilo que Tu tens a falar. Fala, Senhor, porque não é a mim que eles querem ouvir, mas é a Tua voz. Então eu Te peço, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Tem o desafio de ser o mais breve possível, prometo dar todo o empenho nisso, porque se Deus vai falar, e Ele vai falar, não está exatamente no tempo, mas está exatamente nas palavras que vêm dEle aos nossos corações. Amém? Amém. Então quero ser breve, temos a ceia também em seguida. Após a leitura desse texto, eu quero, mais uma vez, me perdoe quem já me ouviu falar, ler esse texto. Eu quero trazer aqui o que eu gosto muito, o texto de C.S. Lewis, num dos seus livros, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, que diz assim: há dois erros semelhantes, mas opostos, que seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Então, queridos, você precisa entender que o diabo realmente existe. Mas precisamos ser maduros em relação a isso. Maduros espiritualmente. De repente, se a porta do seu quarto bater, não pense que foi o diabo. Veja se que foi o vento antes, né? Veja se tem um empeno ali. Né? De repente, você leva um susto e olha para trás, repreende a porta em nome de Jesus, e o vento foi que fez isso. Aí você tem aí a experiência, maturidade espiritual. Não tratarei, apesar de falar sobre dualismo, né? Deus é maior, Deus é soberano, Ele é Deus. Não existe aqui duas forças, onde uma luta com a outra e uma aquela coisa. Deus é maior, Deus é soberano, Deus é Deus, amém? Só isso basta, porque Isaías 45:5, parte A diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Não tratarei, apesar de falar sobre a tricotomia. E oro, como disse Paulo, e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Distinguirei duas naturezas, e qual tem maior relevância na batalha espiritual. Não tratarei, apesar de falar sobre a origem do diabo, acusador, caluniador, e sim de suas ações. A ênfase bíblica será exatamente no que ele faz. Procurarei trazer a maior quantidade de referências bíblicas quanto possível, porque o que importa mesmo aqui é o quanto você recebe da palavra. Amém? Atenção, queridos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E sabe, ser tragado é terrível, ser engolido por ele é terrível.
Atenção também, porque ele é o pai da mentira. Eu fiz aqui em João 8,44 um pequeno fichamento aqui desse versículo para ganhar o tempo, que diz assim: no meu fichamento, o diabo, né, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então a gente precisa tomar atenção com algumas coisas. Outra coisa que eu quero, e é importantíssimo para nós esta manhã, é desafiar você. Que tal sermos como crianças? Que tal sermos como crianças? Mateus 18:3 diz assim: e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso traz uma aplicação muito prática. Eu estava falando na escola dominical, eu não lembro o nome exatamente da pessoa, mas uma cidade na África do Sul, acho que um lugar chamado Zulu, uma coisa assim, perdoe-me, não tenho exatamente a exatidão agora dos nomes, mas já vi sobre isso e veio à mente, onde houve um grande avivamento mesmo. Deus abençoou aquela cidade tremendamente. Pessoas foram avivadas naquela cidade, pessoas mudaram de vida, pessoas passaram a orar mais, serem mais crentes, estarem olhando numa visão mais espiritual da coisa. E isso começou a partir de uma coisa muito importante, quando eles se fizeram como crianças para se encontrar com a palavra de Deus. Então eles se fizeram como criança, eles foram ao encontro da palavra, eles passaram a crer mais na palavra, a acreditar mais na palavra. Isso começou a trazer uma conversão maravilhosa para muitos. E a palavra, eu crer na palavra como criança. Eu me lembro meu filho muitas vezes: pai, o que é isso? E eu dizia: isso é isso. O que significa isso? Isso. E como ele ficava satisfeito comigo? Ele acreditava na palavra do Pai. Então nós precisamos nos fazer como criança e realmente crer. Não na palavra do pregador, mas na palavra do Pai, na Bíblia, naquilo que está escrito a respeito disso que vamos ver, a respeito disso que vamos falar. É importantíssimo isso, se fazer como criança e realmente acreditar no que a palavra tem para nossas vidas. Querido, se você for tentado ao contrário, Mateus 4,4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ouça e creia, pois a palavra que trago para vocês são palavras de vida. Amém? Amém. Por falar em viver, aí a gente começa a falar um pouco sobre essa batalha espiritual. Eu quero que você saiba de uma coisa, querido. Muita coisa que você culpa o diabo, ele não é culpado. Muita coisa que você deveria culpar o diabo, você não culpa. Existem em nós duas naturezas. A Bíblia fala, deixa isso bem claro. E a gente começa a entender isso, como por exemplo, Jesus com Nicodemos tem aquele famoso diálogo, quando diz assim: você precisa nascer de novo. Nicodemos entra em parafuso. E aí, Jesus diz assim: peraí, Nicodemos, você não vai voltar para o ventre da sua mãe, não. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. E ele afirma: necessário vos é nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Em Cristo nós temos esse novo nascimento. Amém? Amém. Você é nascido de novo. Você sabe a senha, não sabe? Né, Mário? Tem uma senha. Essa senha só sabe quem é nascido de novo. Essa senha só sabe quem conhece a palavra. Quem já passou pela experiência de se encontrar com esse Deus maravilhoso. Agora, a Bíblia deixa bem claro que há uma diferença muito grande nessas duas naturezas. Porque uma natureza é carne, outra natureza é espírito. Cada uma é resultado de um nascimento. A carne se origina por meio do primeiro nascimento. E o espírito, esse espiritual, ele tem origem exatamente na regeneração. Isso só quem dá é Jesus, amém? Amém. Comece a prestar atenção, querido. Olha, existem duas naturezas
Uma é carne e outra é espírito. Uma vem do nascimento e outra vem do efeito, que é a regeneração. E eu enfatizo aqui a vocês, lendo o que diz Romanos 8, 14 e 16. Que existe uma coisa maravilhosa nessa natureza espiritual e como ela acontece. Olha o que diz o texto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Não existe confusão. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. O mesmo Espírito, esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É muito importante, queridos, informar e distinguir essas naturezas. É muito importante mesmo. Sabe por quê? Aí sim, você já se deu conta que nós estamos numa luta? Nós acabamos de ler a respeito disso. Nós estamos numa luta. Porque já começa a dizer assim, ó, nós não temos que lutar. Aí vai, mas se encontra. Estamos numa luta e que nós temos realmente que lutar. E o bom é que ele aponta exatamente o inimigo. Ele deixa claro quem é o inimigo. Olha, querido, a gente trata muito de igreja como hospital. Mas ontem, escrevendo aqui, lendo a Bíblia, temos uma leitura também da Bíblia como um quartel-general, preparando soldados que são convocados a expandir o anúncio do reino de Deus. E somos convocados a uma luta. No momento que a gente recebe de Deus, através dessa graça preveniente, encontramos a Cristo Jesus, nós estamos inseridos nessa luta, fazemos parte dela. E Paulo diz que há uma estratégia para vencermos essa luta. Há uma estratégia muito importante. E aí, a gente começa a entender que essa estratégia, ela é imaterial. Ela é espiritual. Eu não sei se você já deu conta disso. Paulo diz assim, olha, vocês vão ter que lutar. Mas vocês não vão ter que lutar, aí nesse ponto, não é contra o irmãozinho, não é contra aquele que eu estou vendo. Não é contra, muitas vezes, você que às vezes chateia um ou outro, que às vezes decepciona com o outro. Não é contra você, se você é gordo, magro, alto, baixo, não é isso. Não é exatamente isso, mas ele diz, deixa bem claro, contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, e um lugar específico que é lugares celestiais. Você imagina você com o seu corpo querer enfrentar isso? Você imagina com o seu corpo querer chegar a lugares celestiais? Aí a Bíblia começa a dizer, a desenhar e a mostrar que você tem duas naturezas. E olha, você vai perceber que a guerra, ela vai exatamente em caminhos preciosos, porque a guerra será contra o teu espírito, mas também a guerra será contra esses, essa organização de principado, potestade, príncipe das trevas. E agora, nesse momento, é preciso lembrar, sabe do que, queridos? E queridas, que a nossa natureza, da nossa natureza espiritual. Porque o inimigo, ele é espiritual. E aí essa natureza espiritual precisa realmente estar viva. E eu digo que precisa estar viva, sabe por quê? Porque existe uma luta muito grande da carne com o espírito. Olha o que diz Gálatas 5, 16 e 17. Eu queria que você acompanhasse muito bem esse raciocínio. É muito importante para todas as outras mensagens que virão. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí a gente observa que essa luta, carne e espírito, a carne é o lado exatamente onde nós vamos para, olha o que diz a Bíblia: adultério, fornicação, impureza,
lascívia. E como cresce essa questão da lascívia? Muito. É terrível, tem sido assim algo terrível. Bebedices, invejas, tudo isso aí está no nosso corpo. E ao contrário disso, tem um espírito. E esse espírito, ele vai exatamente em sentido oposto, porque é paz, é amor, é temperança, é longanimidade, é mansidão. Existe um alvo aqui maior de luta. E existe um momento especial aqui de luta. Paulo deixa isso claro para nós e diz que essa carne, ela batalha contra o seu espírito. E aí a gente precisa entender que para irmos exatamente na organização espiritual, a gente precisa entender, primeiro, onde está a sua carne, querido? E onde está o seu espírito? Que vida você tem tido diante do Senhor, nessa vida que Ele te deu como vida física, como carne, com essa natureza? Aonde tem você ido? O que tem você feito? Para onde você tem exatamente escolhido caminhar? O que você tem dado vazão na sua vida diária, nessa sua vida de carne, nessa sua natureza de carne? O que você tem feito com ela dia a dia? O que o seu corpo tem feito, uma vez que ele é templo do Espírito Santo de Deus, e nele há esses riscos todos que Paulo diz, mas por outro lado, nele habita um Espírito que é santo, e essa luta tremenda, diária na sua vida, porque Paulo chega a dizer que ele quer fazer o bem, mas não faz essa luta. E assim somos nós também, que queremos muitas vezes entender sobre ele, sobre o diabo e como ele age, quando muitas vezes nós, em nossas vidas, estamos dando legalidade a ele, através daquilo que há em nós, no nosso pensamento, no nosso corpo, na nossa forma de agir, aquilo que nós fazemos diariamente. E fica o alerta, para que essa carne que está em nós, precisa estar diante de Deus com uma coisa chamada santidade. E se nós entendermos isso, que há essa luta, e que essa luta foi comprada já, sabe, por Cristo Jesus, nós temos condições, e sim buscá-lo, e ter essa vida espiritual, e vencer essa batalha, do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. A cada dia vivemos momentos de individualidade, de diferença, de sou eu, é para mim, por mim, para mim, são todas as coisas, levar por Cristo Jesus. Vivemos um momento onde não há mais paixão em nossas vidas por aquele que nos comprou. Não há compromisso na nossa carne, no nosso corpo, com esse Deus que o seu corpo foi dado numa cruz por nós. Não há desejo de estar com Ele. Não há entrega, não há confiança, não há amor, não há vontade. Tudo passa a ter mais relevância do que Ele. É o império da carne em nossas vidas. São as reclamações diárias e os louvores que só uma vezinha ou outra acontecem. É a direção da carne de buscar o irmão e culpar o irmão e esquecer de que, puxa vida, ele está nesse lugar, e nesse lugar que ele está, eu também estou. E ele passa a mesma dificuldade, porque Paulo diz que essa natureza também está em mim, então se ele tem isso, eu também tenho, então vou cuidar de mim e vou cuidar dele também. As más companhias corrompem os bons costumes, mas as boas companhias, então... Isso quer dizer que nós precisamos estar com pessoas que para você é referência nessa luta diária. Pessoas que para você vê nela como exemplo. Exemplo que pode te ajudar, exemplo que vai ser forte para você, exemplo que vai ser realmente ajuda para você. Pessoas que têm o foco, está determinado em saber a minha vida é santa, eu tenho um compromisso com Deus. E quando você enxerga isso, aproxime-se dessa pessoa e você vai ter mais maturidade, ela vai te ajudar a você viver essa vida e vencer nessa luta. É a vontade dele na sua vida. E o Espírito que habita em você, ele testifica com o mesmo Espírito, diz assim, nós
Estamos juntos. Nós somos um, nós estamos aqui juntos, eu vou te ajudar. O Espírito Santo, quando eu for fraco nas suas fraquezas, eu vou interceder por você. Mas e quando não tiver nem condições de orar, eu vou clamar por você. Vai haver em mim gemidos por você. Mas dê vazão a essa vida espiritual. Vence essa luta da carne contra o Espírito. Seja determinado a passar por ela como vencedor. Seja determinado a entender o que é essa luta. E que essa luta você está coberto com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nessa luta, Ele em sua vida é muito maior. Haverá prazer em você, alegria em você, quando você estiver determinado a entender essa sua natureza. Mas que ela não é única. Há uma natureza espiritual também, que será alimentada também. E você terá condições de vencer. Oh, queridos, precisamos despertar para isso. A minha natureza carnal existe, mas eu tenho uma natureza espiritual dada por Deus, através do seu Espírito, e eu tenho plena e total condições de ser maior do que essa, vencer essa daqui, glorificar o nome dEle nas minhas atitudes, na minha vida, no meu viver diário. Aonde eu for, Deus estará comigo. O que eu fizer, Ele fará comigo. O que eu tiver que falar, Ele falará por mim. Para Ele seja glória. Viver uma comunhão, estar totalmente ligado com Ele, é possível, porque apesar da natureza da carne, nós temos um Espírito ligado com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E uma vez entendido isso, a gente vai até o que Paulo diz, 2 Coríntios 10, 3, 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu estou na carne, tenho meu corpo, mas eu não milito segundo ela. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha, queridos, eu tenho passado, já passei, passo algumas experiências. Não é novidade fazer uma visita numa casa, impor as mãos numa pessoa e a pessoa ficar endemoniada. Não é novidade e chegar em determinado lugar e identificar o que passa aquele lugar, o que há naquele lugar. Tem lugares que a gente chega e automaticamente Deus para. E Deus dá a direção. Olha, aqui você precisa orar isso, assim. Interceda por isso, interceda por aquilo. Precisa entender que quando a gente está disposto e entende que as nossas armas para lidar com o diabo, elas não são carnais, e que a gente tem a maior prova disso, é que a minha natureza espiritual, ela tem maior prazer e vive na presença do Senhor. A gente vai entender então que essa natureza espiritual, ela está exatamente disposta a vestir a armadura que Deus tem para nós. Há uma roupa, há uma vestimenta toda especial que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. E sobre isso vocês verão daqui para frente. O que eu quero dizer para vocês hoje é que precisamos ter maturidade e entender que a batalha espiritual, ela existe. Ela não é uma ficção, ela existe. Que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Meus irmãos, mas precisamos entender também que tem crente, vou falar para a gente aqui, não falar nem de outras pessoas, mas tem crente que dá trabalho até para o diabo. É carne pura, aquela coisa. Aí a gente vai falar com o diabo e diz, não, mas peraí, você está me incluindo, eu estou fora disso, eu queria até que ele me desse mais aulas.
Me ajuda aí, porque se você me ajuda, porque nem comigo ele tem contato. Ele está tão apegado à carne, ele está tão ligado à carne, ele ama tanto a carne, que eu tento até falar com ele, mas ele não me dá atenção. Vai ter culto, quando vai ser? Conferência missionária. Já não posso porque eu tenho... Aí o diabo está vendo, não precisa nem interferir, ele mesmo já disse não vai. Eu não preciso nem botar dificuldade nele, porque ele mesmo já não vai. Acordei de manhã, vou buscar meu Pai, o Espírito pede a leitura da palavra, a comunhão, a consagração. Aí liga a televisão, vê as notícias, está vendo aí? Nem precisei falar nada. Mas olha, preste atenção numa coisa. O diabo não quer e vai levantar sempre barreira, sempre luta, quando se tratar da expansão do reino de Deus, quando se tratar de falar de missões, quando se tratar de falar de pessoas que precisam conhecer essa graça de Cristo Jesus, quando saber que existem pessoas e nós estivermos disponíveis a isso, a entregar essa palavra, essa mensagem, a estar aí de encontro a tudo aquilo que há no mundo que pertence ao inimigo, tudo aquilo que nós sabemos que pode haver uma intervenção do Deus Todo-Poderoso, e nós somos agentes disso, agentes de milagre. Toda vez que nós quisermos ir de encontro a tudo que Satanás está fazendo, toda vez que nós quisermos ir ao encontro daquelas pessoas que estão sendo vítimas dele, toda vez que houver uma pessoa aprisionada por ele, nós formos, aí sim haverá batalha espiritual, querido e querida. Quando a igreja pensa em crescer, dar glória a Deus, viver para ele, ser apaixonado por ele, viver aos pés dele, aí sim haverá batalha espiritual, querido. Você não vai conseguir vir ao culto, você não vai conseguir aquilo, e vem aquilo outro, acontece aquilo, e você não começa a ver, não há lógica nisso, não há sentido nisso, há uma luta espiritual. Mas eu quero que você saiba também o seguinte, como eu disse, não existe aqui um dualismo, não existe duas forças poderosas, não. Existe um Deus maravilhoso que nos garante a vitória, mesmo diante do diabo, amém? Amém. Prossiga e siga, preste atenção na sua natureza da carne, vença essa luta, esteja disposto, sim, a pertencer a essa luta espiritual, porque você será usado e usado para proclamar as maravilhas do reino de Deus. Fique em pé, querido. Glória a Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, neste momento eu entrego esta igreja, que é tua, diante de ti, Senhor. Faço isso com uma atitude de fé. Coloco cada vida, Deus, olha para cada vida aqui, Senhor. Eu os vejo, Senhor, mas os vejo por fora. Oh, aleluia. Tu sabes por dentro, Deus. Tu sabes o que está acontecendo agora em cada coração. Batalhas espirituais que eles estão passando, enfrentando. Tu sabes essa batalha da natureza carnal com o Espírito. Quem está ganhando, quem está perdendo. Eu peço graça, Senhor, para a vida deles, para a vida delas. Eu peço em nome do Senhor Jesus o agir e o mover do Teu Espírito. Oh Deus, traz o despertamento dessas pessoas, Paizinho, a entenderem, Senhor Deus eterno, que há lutas espirituais. E a luta contra o Espírito e a carne, Senhor, e eles precisam vencer, eles precisam estar, ó Deus eterno, mais de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Deus, eu te peço, abra coração, abra as mentes, Pai, transforme vidas, Senhor, traz despertamento, Deus eterno, a cada uma dessas vidas, Paizinho. Elas te amam, Senhor, elas são apaixonadas por Ti, muitas vezes não têm força, muitas vezes não sabem como agir, mas o Teu Espírito Santo que está aqui nesta manhã as ajudará. E eu peço, Senhor, dá graça a essas pessoas, dá graça a essas vidas, Paizinho querido, que elas saiam daqui nesta manhã com uma cobertura espiritual e que a vida delas mudem, Senhor, mudem, Pai, nesse sentido, Pai, que elas usem de autoridade, Senhor, autoridade sobre a carne, Senhor, e autoridade sobre o diabo, Deus eterno, porque, Senhor, essa batalha, Senhor, já foi ganha, Senhor. A nossa participação nela é de avançar, porque são as portas do inferno que não prevalecerão, Senhor. Elas não poderão resistir, Senhor, à ação da Tua igreja, à ação profética, à ação da santidade, à ação da entrega, à ação da fé, Senhor Deus eterno. Deus, cubra, Senhor, com a marca do Teu sangue essas vidas.
e tudo que elas representam aqui, lares, trabalhos, eu repreendo, Senhor, toda atuação do demônio. Não empecilha a tua obra, Senhor, através da vida dos teus servos e servas. Há pessoas aqui que querem conquistar, que querem levar o teu reino, querem viver uma vida santa, e haverá oposição do inimigo, Senhor. Mas elas são vitoriosas em Cristo Jesus. Senhor, toca no coração, toca na mente, desperta. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia.